Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. meditar na palavra de Deus. Está lá no livro de 2 Reis, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Vamos falar do milagre do azeite, né? Vamos orar em cima desta palavra. Orar por quem está endividado, né? Para que Deus venha iluminar a mente de quem quer empreender, de quem quer, né? Trabalhar por conta. Amém? Vamos orar então em cima desse texto, dessa palavra, que é 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Depois vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, Salmo de proteção. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver, louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver, louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos então, amados, orar ao Senhor, consagrar essa live, esse momento de oração, de palavra, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, consagramos este momento de oração, esse momento de compartilhar a Tua palavra, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada irmão, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, com cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que as Tuas misericórdias se renovam toda manhã sobre a nossa vida, que o Senhor venha perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nós consagramos, ó Pai, nossa mente ao Senhor, que os nossos pensamentos, as nossas condutas, as nossas decisões venham estar sendo todas elas guiadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem guardando, protegendo nossas crianças, nossos idosos, vem guardando e protegendo a vida, a casa, a família, o trabalho de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Vamos então à palavra de Deus, que está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, eu vou ler a partir do 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, né? Não volta vazia para nós. Que Deus está querendo falar hoje conosco nesse dia sobre milagre, né? Sobre quanto de nós, às vezes, nós sonhamos e pensamos: eu vou orar, vou jejuar e Deus vai fazer milagres na minha vida. Mas deixa eu dizer para você que milagre muitas vezes acontecem da parte de Deus. Sim, Deus é poderoso para fazer milagres, mas esta mulher, certo dia, ela teve que enfrentar, né, um problema, uma crise dentro da sua casa. Esse homem que era discípulo dos profetas, um servo do Senhor, ele veio a falecer e ele acabou deixando dívidas, né? Então, eis uma viúva, mãe de 2 filhos, e ainda por cima endividada. E agora o credor está fazendo o quê? Batendo na porta da casa dela, né? Cobrando a dívida e querendo, né, os filhos em troca. Mas ela não sabe o que fazer, mas ela vai falar com os profetas, né? E diz a palavra de Deus que ela chega no profeta e diz: tu sabes, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Versículo 2. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe como ele podia ajudar. Ele perguntou para ela: como é que eu posso ajudar? Mas nós vemos Eliseu dizendo assim: o que é que você tem em casa? Você tem alguma coisa em casa? E essa mulher, ela responde, né? E ela responde: tua serva não tem nada, né? Além de uma vasilha de óleo, né? Então Eliseu disse para ela: vá pedir emprestadas vasilhas e peça muitas vasilhas. Peça o quanto você conseguir pedir. E essa mulher segue a direção do profeta, né? Pede aos filhos que vá na vizinhança pedir vasilhas. E ele disse: não peça poucas, peça muitas vasilhas. E depois, quando ela chega em casa com os filhos, ela fecha a porta, né? E derrama desse azeite em cada vasilha, né? E vai separando as que for enchendo. Então, Eliseu manda ela pedir as vasilhas emprestadas, manda ela pedir para os vizinhos, né?
E depois ela vai fazendo esse serviço dentro de casa ali, bem quietinha, trabalhando, só ela e os filhos, sem compartilhar nenhuma informação. E depois disso, ela foi embora. Fechou-se dentro de casa, começou a encher e os filhos iam trazendo. Mas acabaram aquelas vasilhas, né? Que todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de jorrar. Nós vemos nessa palavra que o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa, né? E o interessante desta palavra é que exatamente muitos de nós passamos pelas mesmas crises, pelos mesmos problemas, né? Não quer dizer que você tenha ficado viúva, ou que o credor esteja querendo levar os teus filhos, ou que esteja querendo levar os teus bens, mas se essa for a situação, que esta palavra também sirva para nós de norte, né, de direção de Deus. Deus, muitas vezes, nós estamos orando, pedindo a Deus, Deus, me ajuda a sair das dívidas, me ajuda a pagar o que eu preciso pagar, mas nós temos nas nossas mãos, muitas vezes, algum talento, algo que nós sabemos fazer, ou algo que nós temos, mas nós estamos orando e pedindo uma direção. Nós vemos que o profeta diz para ela, o que você tem? Ela diz, eu tenho azeite. Então, o profeta dá a direção para ela, então peça vasilhas e vamos multiplicar esse azeite. Nós vemos que essa mulher, no tempo de crise, ela recebe direção do profeta. Então, busque, né, direção de Deus, direção de um profeta, para como sair das dívidas, ore. E use o que você tem em mãos. Muitas vezes nós sabemos fazer bolo, né? Já vi pessoas saírem de crise fazendo bolo de pote. Eu já vi pessoas saindo da crise vendendo pano de prato pintado ou simplesmente pano de prato bordado, pano de prato com crochê. Então, pessoas que sabem pintar. Eu pintei muito pano de prato já na minha vida, né? Adoro pintura. Então, é uma alternativa para pagar as dívidas. Tem pessoas que sabem fazer unha, sabem fazer cabelo, né? Mas passou o tempo da pessoa utilizar aquilo, a pessoa parou. Então, muitas vezes Deus quer fazer um milagre, Deus está ouvindo sim a sua oração, mas você precisa reagir com aquilo que você tem, né? Porque a gente pegar e tirar dinheiro da onde a gente não tem, como é que eu vou fazer? Como é que vai brotar recurso? Às vezes não tem como. Às vezes Deus quer que nós olhemos para as nossas mãos, o que nós sabemos fazer, qual é o talento que nós temos, para Ele tirar de nós mesmos, né? O milagre Ele vai fazer, mas nós fazermos a nossa parte. E eu vejo que nesse período de crise, nesse período de dívidas, ela estava temendo, né? Que essas dívidas o homem viesse levar seus filhos. Ela teve medo, mas o profeta deu uma direção, vá, use o que você tem na sua casa. O que é que você tem lá? Vamos multiplicar esse azeite. E nós vemos uma mulher em tempo de crise, virando uma empresária e uma empresária de sucesso, porque ela foi, né? Multiplicou aquele azeite, Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou o que estava nas mãos dela, ela participou com aquilo que ela tinha, então Deus multiplicou, Deus trouxe abundância, né? O azeite só parou de correr porque faltou vasilhas, porque senão não teria parado. E ela fez todo aquele serviço, armazenou o azeite lá, e ela volta lá no profeta, né? Volta lá no profeta e ela diz, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, essa ideia, né, essa coisa de usar o que ela tinha nas mãos dela, Deus multiplicou o azeite, ela pôde vender, e ela pôde continuar, né, vender, pagar as dívidas que ela tinha e continuar trabalhando, vendendo azeite. Amém, amados? Então, Amém. Muitas vezes nós queremos milagre, né, sem nos movimentar, sem fazer nada, sem nos esforçar, mas que nós possamos usar aquilo que nós temos em mão, né? Eu sou uma ótima vendedora. Então, use o seu talento de vendedora,
né? Use aquilo que você tem em casa. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer rapadura, eu sei fazer tantas coisas. Então volte, né? Volte a se mover por aquilo que você sabe fazer. Use, utilize o talento, né? As coisas que você já aprendeu. Porque Deus, ele nos dá no tempo de crise ideias, né? E a gente precisa orar para que o Espírito Santo nos dê ideias, porque as ideias que nós temos, todas elas são de Deus, ideias boas, ideias que nos fazem empreender. Esta mulher, no tempo de crise, Deus fez dela uma empreendedora. Então eu quero dizer para você que Deus colocou no meu coração que esse tempo que você vive hoje, um tempo, né, de contar migalhas para pagar as dívidas, que isso não teu futuro, as tuas próximas ações não vão ser baseadas no teu presente. O presente dela era a morte, né? O marido morto, ela viúva, dívidas, ela teve aflições, mas ela buscou a Deus, ela orou, ela buscou direção junto com um homem de Deus, buscou conselho de uma pessoa de Deus, e a gente sempre deve buscar um conselho de alguém que a gente sabe, tem a certeza que é de Deus, e Deus mudou a realidade dela. Mas ela precisou ter o quê? Fé, né? Precisou ter um posicionamento de lutar, de querer pagar aquelas dívidas para não perder seus filhos. Então, amados, nós precisamos muitas vezes, no meio da crise, sim, orar, sim, buscar, sim, um conselho, uma direção de quem pode nos ajudar, sim, mas lembrando que Deus, muitas vezes, Ele vai querer a nossa participação. Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos entrar com aquilo que nós sabemos fazer, com aquilo que nós temos em mãos. Muitas vezes o que nós temos em mãos, Deus pode usar, né? Eu já vi pessoas crescerem vendendo pastel, crescer vendendo cachorro-quente, crescer vendendo cuca, vendendo pão, consegue pagar suas dívidas, consegue se manter e muitas vezes abre uma padaria, muitas vezes abre algo muito maior do que ela imaginava. Por quê? Porque ela usa o talento, né, que Deus deu para ela. Deus usa aquilo que ela já tem em mãos. Então, que nós possamos hoje, sim, pensar em empreendedorismo, pensar em empreender, pensar em usar os nossos talentos sobre vendas, né? Sobre saber fazer qualquer coisa, porque Deus pode usar isso que nós já temos e muitas vezes nós não atentamos para isso. Então, essa palavra, né? Essa mulher se tornou uma empresária bem-sucedida. Então, o nosso presente de dificuldades, de aflições, não vai determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro é nós recebermos a palavra de Deus, recebermos por meio da palavra de Deus ideias, ânimo, né? E entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando nós pregamos alguma palavra, que essa palavra alcança alguém. Então, o teu presente não determina o teu futuro. Pode ser que as dívidas estejam chegando, os boletos, mas se você buscar em Deus, se você buscar a direção de Deus, Deus vai te ajudar. Se você olhar, né, enumerar quais as coisas que eu posso fazer, que estão ao meu alcance, sem eu precisar gastar, sem eu precisar investir, né? Numera 5 coisas que você sabe fazer e vai orando em cima delas, pedindo que Deus te abençoe, que Deus te ajude para que você possa empreender. Amém? Então recebe essa palavra. Essa mulher pagou as dívidas e ficou com os seus filhos, né? Ficou feliz ali, vivendo daquilo que tinha sobrado, empreendendo, continuando. Então a palavra de Deus diz que nós temos que crer no nosso Deus para estarmos seguros e crer nos seus profetas para prosperar. Então ela prosperou porque a palavra veio de um homem de Deus, veio de um profeta de Deus. Amém, amados? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar para que Deus ajude quem está endividado a sair das dívidas. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio.
pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardar, te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Pai querido, nós oramos agora, Pai, por aqueles que estão passando, Senhor, por aflições na vida financeira, por aqueles que estão recebendo, Pai, talvez nesse momento, boletos, dívidas a pagar, Pai, e eles não sabem o que fazer. Meu Deus, nós te pedimos nesse momento, ajuda esse homem, essa mulher a empreender, Pai, com o que eles têm em mãos, dá ideias, Pai, de como empreender, para que eles saiam das dívidas, para que eles consigam pagar suas dívidas, Pai. Em nome de Jesus, assim como a mulher do azeite conseguiu, usando o que ela tinha em casa, empreender, pagar as dívidas e viver do que sobrou, Pai. Em nome de Jesus nós oramos para que este milagre aconteça também em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e que o presente dela não determine o futuro. Em nome de Jesus, Pai, que daqui saiam empresários de sucesso, empreendedores, pessoas criativas, Pai, porque o Teu Espírito Santo está derramando criatividade hoje, ideias que vêm direto do coração de Deus, Pai, para essa vida, que é propósito para a vida dela, Pai. Apresenta o propósito, Senhor, que o Senhor tem com ela, que ela possa empreender, que ela possa ser próspera, que ela possa crescer no ramo dela, Pai. Eu não sei se ela é uma boa vendedora, se ela sabe fazer cabelo, se ela sabe fazer unha, se ela sabe fazer bolo, rapadura, não sei, Pai. Mas que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha encher de talento esse homem e essa mulher que hoje ora aqui comigo, Pai. Que eles possam, meu Deus, vender e vender muito bem aquilo que eles estão fazendo, aquilo que está saindo do trabalho, suor e árduo das mãos. Abençoa as nossas mãos, Pai. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa cada vida que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que eles possam entender que a participação deles é importante. Que eles possam ser mais que vencedores em Cristo Jesus, vencer toda a guerra, toda a luta que acontece na vida financeira deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados? Então, fica na paz do Senhor Jesus, entenda que o milagre que você quer, você também participa dele, né? Então, fica na paz do Senhor Jesus, dê um passo de fé. Eu sei que empreender não é fácil, a maioria das pessoas tem medo, né? Mas coloca o medo aos pés de Jesus, olha para Jesus Cristo, pede direção, ora e tudo vai dar certo, amém? Nesse ramo nós precisamos também de coragem, amém? Glória a Deus, aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.